Então, agora a gente conclui o nosso conteúdo vendo regressão linear simples. Então, a gente viu, né, anteriormente, o coeficiente de correlação. O coeficiente de correlação tem o objetivo de medir o relacionamento entre duas variáveis. Só que, muitas vezes, quando há o relacionamento entre duas variáveis, também pode ser importante modelar essa relação. Então, por exemplo, a gente pode ter interesse em predizer as vendas futuras de um produto em função do preço que ele é com que ele é praticado. Pode querer prever a perda de peso de uma pessoa em decorrência do número de dias que ela se submete a uma determinada dieta. A produção de uma determinada cultura em função da quantidade de nutriente aplicado ao solo. Ou ainda, um outro exemplo, imaginem que as vendas de um produto pode estar relacionada com o valor gasto em marketing com esse produto. Então, assim, seria possível construir um modelo onde a gente relacionaria as vendas aos gastos com marketing e então poder usar esse modelo para previsão de venda. Então, em geral, a gente vai supor que há uma variável dependente. Então, no caso aqui deste exemplo que a gente está, esse último exemplo, seria a venda do produto. Essa variável, então, dependente é uma variável y, né, notada por variável y, que vai depender de uma variável preditora, ou variável explicativa, que é a variável x, que no nosso exemplo seria o valor gasto em marketing. O modelo que a gente vai ajustar é chamado de regressão linear simples. E ele, né, o método, né, a regressão linear simples, ele vai estimar, então, uma equação matemática, um modelo, que, dado um valor de x, o valor da variável preditora, a gente vai prever o valor da variável y, a variável dependente. Por que é dito regressão linear simples? Primeiro, linear, porque pressupõe um relacionamento linear, uma tendência linear entre as variáveis, e simples, porque a gente vai ter uma única variável preditora, uma única variável x. Então, a gente poderia ter mais variáveis x, mais preditores, e aí não seria mais a regressão linear simples, seria sim a regressão linear múltipla, que a gente não chega a ver aqui no conteúdo. Esse, então, é o nosso modelo de regressão linear simples, né, onde y é a nossa variável resposta, x é a nossa variável preditora, epsilon, né, é o nosso erro aleatório, ou seja, variabilidade, né, um modelo não é determinístico, né, então o modelo não consegue explicar toda a variabilidade existente entre as duas variáveis, então alguma coisa, né, fica por parte do erro aleatório. E esses dois coeficientes são beta zero, o coeficiente, né, que é a intersecção ou intercepto da nossa reta, da nossa equação, ou seja, é o valor que eu tenho para y quando x for igual a zero. E o coeficiente beta 1, que é a inclinação da nossa reta, ou o nosso coeficiente angular, que pode ser positivo, negativo ou nulo. Se a gente tiver, então, uma amostra, n pares, né, de x e y, vai ser possível, então, a gente estimar os nossos parâmetros, beta 0 e beta 1, usando o método dos mínimos quadrados. A gente não vai chegar a demonstrar o método dos mínimos quadrados, mas qualquer livro de regressão está demonstrado isso, e a partir desse método a gente chega nessas duas estimativas, B0 e B1, para os nossos parâmetros beta 0 e beta 1, né? Então, o B1 é obtido a partir, né, das somas de produtos cruzados, dividido pelas somas de x por x. Né? Essas duas medidas aqui, então é S de XY e S de XX, a gente já tinha calculado lá para calcular o coeficiente de correlação. Então, a gente vai retomar aqueles valores no exemplo que a gente tinha trabalhado lá. E o nosso B0, então, é obtido pela média dos valores de Y menos o valor de B1, que foi calculado agora, né, a partir dessa expressão, que multiplica a média dos valores X. Então, o exemplo que a gente vai retomar é aquele da regulagem eletrônica do veículo, né? Que a gente vai avaliando aqui o tempo após a regulagem e o rendimento do nosso combustível, quantos quilômetros por litro ele está fazendo, né? A cada mês após a regulagem do motor. Então, a gente já tinha feito esse gráfico, que é o gráfico de dispersão com os pontinhos, e o objetivo da regressão é ajustar essa equação, então, que passa por estes pontos. Né? Esse é o objetivo, então, do método dos mínimos quadrados. Identificar esta reta, que vai estar minimizando as distâncias da reta a esses pontinhos. Né? Então, qual deve ser o posicionamento dessa reta para que a distância dela entre os pontinhos seja a mínima possível.
Então, aqui a gente já tinha feito, né, os nossos cálculos iniciais. Eu vou precisar dessas medidas, então, para calcular os nossos coeficientes, né, B0 e B1. Então, estão aqui elas, né, as nossas medidas. E eu preciso aquilo que eu tinha comentado para vocês, S de XY e S de XX, né, que é o numerador e o denominador para calcular o B1. E a gente já tinha calculado isso lá para calcular o coeficiente de correlação. Então, eu só trouxe aqui, né, os nossos resultados prontos. Menos 46,45 e 141. Então, a razão entre essas duas medidas é o nosso B1, né? Então, que dá menos 0,325. E o nosso B0 vai ser, então, a média de Y, 9,225, menos o coeficiente B1, que deu menos 0,325, que multiplica a média de X, que é 6,50. E o nosso B0, então, é 11,35. Pronto, então aqui os nossos dois, né, estimadores, duas estimativas, né, para os nossos parâmetros da equação de regressão. Então, está aqui a nossa equação. Y igual a 11,34 menos 0,325x. Pronto, agora a gente pode interpretar e utilizar essa equação. Interpretar cada um desses dois coeficientes. Primeiro, o que quer dizer 11,34? A gente viu então que B0 é o valor que eu espero para Y quando x for zero. Ou seja, o quanto que eu vou esperar de rendimento do combustível exatamente no momento que a gente sair da regulagem, né, tiver feito a regulagem do motor. Né, então, 11,34 km por litro. E menos 0,325, que é o nosso B1, né, da nossa inclinação, ou seja, está mostrando a taxa de decréscimo de Y a cada aumento de X. Então, a cada um mês que passa após a regulagem do motor, eu espero um decréscimo, uma queda no rendimento do combustível na ordem de 0,325 km por litro. Certo? E também posso utilizar, então, essa equação para fazer predições. Então, por exemplo, vamos supor que faz 2 meses e meio, 2,5 meses, então x igual a 2,5, que eu regulei o motor. Quanto eu espero que o meu carro esteja fazendo de rendimento do combustível? Aplico, então, x igual a 2,5, multiplico por menos 0,325 e somo 11,34. Pronto, eu vou ter lá a estimativa para y, certo? Antes, agora, né, tendo a nossa reta, é importante algumas medidas. A primeira delas é o coeficiente de determinação. A notação dele é R2. E ele é obtido pelo quadrado do coeficiente de correlação R, que a gente já tinha calculado. O que ele nos dá? A proporção da variabilidade dos valores y, que pode ser atribuída, né, que pode ser explicada pela variável x. Então, no nosso exemplo, a gente tinha calculado o nosso R, né, o coeficiente de correlação, menos 0,907. Se a gente colocar ao quadrado, né, eu tenho, então, R2 igual a 0,82. E este, sim, pode ser expresso em percentual. Então, eu tenho que 82% da variabilidade do rendimento do combustível pode ser explicado pelo tempo que passou, né, o tempo que já foi decorrido após a regulagem do motor. Então, vejam que não é um modelo determinístico. Né? Eu tenho ainda parte da minha variabilidade que não foi explicada, ou seja, devido a outros fatores que não foram investigados, porque certamente existe um monte de outros fatores que interferem no rendimento do combustível, que não só o tempo após a regulagem. Outra questão importante, então, a se fazer depois de ter a nossa equação estimada, a equação de regressão estimada, é a gente fazer intervalos de confiança e testes de hipóteses para os nossos coeficientes, né, o beta 0 e o beta 1. Como os nossos resíduos, né, da nossa variável y segue, né, essa suposição, segue a distribuição normal, e os nossos valores, né, B0 e B1 são funções lineares de y, são obtidos a partir de y, a gente poderia demonstrar que eles também seguem distribuição normal. Certo? E a partir daí, a partir desse resultado, a gente poderia, então, por exemplo, testar uma hipótese com relação, né, um dos testes mais importantes é verificar se o nosso coeficiente angular, né, de inclinação da equação, realmente é não nulo, né? Então, aqui nesse caso, a gente espera rejeitar H0, né? Porque se o nosso coeficiente beta 1 for
nulo, se a gente não conseguir rejeitar H0, se a gente, né, ficar com H0, a gente estaria falando que não existe um modelo, não existe uma regressão entre x e y, certo? Então, o que a gente quer é que beta 1 seja realmente significativamente diferente de 0. Certo? Então, essa é a nossa hipótese. E para testar isso aqui, essa é a estatística de teste, uma estatística, então, T, que é obtida a partir da razão entre o valor de B1, que a gente calculou, o coeficiente de correlação angular, lá o nosso menos 0,375, dividido pelo desvio padrão deste coeficiente. Nós já vamos ver, então, como obter este valor. E aí, nós vamos rejeitar H0 se esse valor de T calculado passar, né, for maior em módulo do que o valor tabelado de T bicaudal, né? Ou seja, bilateral, porque o nosso teste aqui, a hipótese alternativa é bilateral. Né? Então, a nossa dispersão T com N menos 2 graus de liberdade. Então, atenção para isso aqui. Certo? Além do teste, eu poderia também, então, fazer um intervalo de confiança. E aí, o meu intervalo de confiança para beta 1 seria o valor B1, né? Ou seja, o valor estimado lá para a nossa equação, menos mais o valor T tabelado, que multiplica o desvio padrão de B1. Tá? Como é que a gente calcula esse desvio padrão de B1, então? Então, nós vamos obter este intervalo de confiança, certo? Então, usando os dados lá do problema do combustível, do consumo de combustível, vamos construir um intervalo de confiança para a inclinação B1 e verificar a hipótese de se B1 é igual ou diferente de 0. Então, a gente já tinha calculado estas medidas lá, quando a gente já tinha feito o coeficiente de correlação na aula anterior. E agora a gente precisa calcular algumas medidas até chegar nesta, né, do desvio padrão de B1. Então, primeiro, chamado soma de quadrados de resíduos, é obtido por essa expressão, né, S de y menos o valor de B1 multiplicado por S de xy, né, então S de y, o 18,34, o de xy menos 46,45, e o nosso B1 é aquele menos 0,375. Aplicando nisso, eu acho a soma de quadrados de resíduo igual a 3,24. Próximo cálculo que eu tenho que fazer é calcular S ao quadrado, que ainda não é o nosso valor, certo, pessoal? Então, são algumas etapas. Soma de quadrados de resíduo, esse valor que a gente acabou de calcular, dividido por N menos 2. Como no nosso caso eram 12 meses, então 12 menos 2 dividido por 10. Então, o nosso valor S2 é 0,324. E aí sim, agora, eu uso o valor de S2, 0,324, e divido por S de XX, que é 143. Então, isso dividido por 143 me dá 0,00227. Como que eu preciso é o desvio padrão de B1 e não a variância de B1, que é esse, né, esse resultado que a gente obteve aqui, raiz quadrada disso aqui me dá 0,0476. Pronto, este valor, 0,0476, é o que eu vou colocar aqui para obter o nosso intervalo de confiança. Então, além dele, né, eu preciso do valor B1, que a gente já calculou, mas também preciso do valor de T. O valor T, com 10 graus de liberdade, 5% de significância, 2,5 em cada cauda, é 2,228. Então, menos 2,228 mais 2,228. Então, tá aqui, ó. O nosso valor menos 0,325, que é o B1, o valor T, aqui negativo, aqui positivo, e o desvio padrão de B1, que a gente acabou de calcular, 0,0476. Calculando, então, os dois intervalos, os dois limites do nosso intervalo, eu tenho que o intervalo para beta 1 deve estar entre menos 0,4231 e menos 0,219. Ou seja, como esse intervalo não inclui o valor zero, a hipótese que a gente poderia estar testando, que é, né, a nossa H0 beta 1 igual a zero, a gente consegue então rejeitar. Porque com 95% de confiança, zero não é um valor esperado para beta 1. Ou seja, eu espero um valor negativo para beta 1. Portanto, existe sim uma relação entre o consumo de combustível e o tempo decorrido após a regulagem.